A paz do Senhor, bom dia, mais uma vez, eis-me aqui para compartilhar com vocês uma porção da Palavra de Deus. Uma porção da Palavra de Deus. Jesus diz, quem é de Deus, ouve a Palavra de Deus. E tem muitas pessoas, milhares de pessoas, que tem prazer de ouvir a palavra de Deus. Tem consciência, tem noção de que esta palavra, ela é geradora de grandes milagres. Milagres que é necessário que aconteça na vida dos seres humanos. E Deus, ele tem prazer de realizar milagres. Mas o que eu quero compartilhar com vocês está no livro de Daniel, capítulo 2, e o versículo 22 diz assim: Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Apenas esse versículo eu quero compartilhar com vocês nesta hora em que você está ouvindo o áudio. No presente momento, estou gravando o áudio às 9 horas da manhã. Não sei que hora você vai ouvir, mas que Deus venha se dar a conhecer a vocês através da revelação desta palavra. A situação ali em Babilônia estava tremendo, estava assustadora. Todos os adivinhos, todos os sábios, os feiticeiros, os mais admiráveis cientistas na esfera espiritual, estava ameaçado de morte. Não escaparia nenhum, pois o decreto do rei não poderia ser revogado. A palavra do rei precisava ser honrada na íntegra. E essa ameaça, esse decreto, não isentaria Daniel nem os seus amigos, seus 3 amigos. Eram 4 jovens, completamente diferentes dos demais, porque neles estava escrito a lei de Deus, o temor de Deus. E esse temor em suas vidas os levou a fugir da aparência do mal, até mesmo de não sentar na mesa do rei e comer com suas iguarias. Daniel sempre se colocou diante de Deus, porque poderia, no momento inesperado, ser ele surpreendido. E ele, dependendo de Deus, Deus ia criar uma situação e ia livrar do mal. Acontece que o rei, ele estava tão orgulhoso, cheio de orgulho. Ele sabia que a fama dele dominava tanto Babilônia como as demais cidades circunvizinhança. E ele era um rei muito temido. Uma palavra dele fazia calar a nação, fazia calar toda a Babilônia, todos os sábios. É nesse tipo de pessoas que Deus resiste. A Bíblia diz que ele dá graça ao humilde, mas ao soberbo ele resiste. Nabucodonosor, ele estava soberbo. A sua soberba se sobressaía. Então, Deus lhe deu um sonho, e esse sonho perturbou o seu espírito. E essa perturbação lhe causou uma aflição desesperadora. Ele estava quase perdendo o seu raciocínio para manter Babilônia no seu domínio.
E ele estava perturbando. Então ele mandou entrar na sua presença os astrólogos, os feiticeiros, os adivinhos, para que pudesse lhe contar o sonho. Aliás, ele não queria contar o sonho para eles. Eles queriam que eles viessem a contar o sonho que ele teve e a sua interpretação. Quando eles chegaram perante o rei, eles queriam que o rei contasse o sonho. Ele disse: não vou contar o sonho. Eu quero que vocês me digam o sonho e a interpretação. Se ele contasse o sonho, eles iam criar uma interpretação para Nabucodonosor. Ele não era espiritual e ele ia se convencer. Só que essa área espiritual de mistério, um homem nenhum não pode entender, o homem natural. Para entender, precisa ter um estreito com Deus. Precisa ter uma afinidade com Deus. Então, Deus lhe dá a sabedoria e o conhecimento. Então, eles viram que era uma área que eles não podiam tocar. Era uma área que eles não podiam entender. E eles foram francos. Embora se tremendo de medo, eles foram francos. Nós não podemos revelar. Só Deus que pode, mas nós não podemos. E isso suscitou no coração de Nabucodonosor, desculpe mais uma vez, foi uma ira, uma fúria, uma revolta. E ele, sem pensar, mandou matar logo todos. Foi uma insensatez da parte dele mandar matar a todos. Só que esse plano de matar a todos ia engrandecer o coração do inimigo das nossas almas. Que ele tem prazer de que muitas pessoas morram sem conhecer a verdade, a pura verdade. Só que isso foi frustrado, porque a intercessão, ela traz livramento de morte até mesmo para o inimigo da obra de Deus. A notícia se espalhou e chegou a Daniel. E Daniel, ele viu que ele não estava isento, nem ele, nem os 3 amigos dele. Daniel sabia que Deus permitiu que eles fossem para a Babilônia, mas que eles não morressem por culpa de um ímpio, no caso o rei. Então Daniel pediu a Arioque que falasse para o rei que desse mais um tempo, que fizesse ao rei conhecer que existia um Deus todo-poderoso que entende tudo. E eles iam buscar a presença de Deus e Deus ia dar o sonho e a interpretação. E o rei tomou sabedoria e tomou conhecimento disso e deixou que eles buscassem. Daniel convocou os amigos e foram buscar a Deus. Daniel orou a Deus. Daniel intercedeu diante de Deus. Daniel se colocou diante de Deus. Daniel se rendeu diante de Deus. Não sabemos se foi 2 dias, 3 dias, quantos dias foram. E não sabemos a maneira como ele orou, mas o que se subentende para adquirir a ciência divina, a mente de Deus, é necessário esvaziar-se completamente de si, buscar a santidade profunda de Deus, crucificar a carne, deixar que o Espírito fique livre para ter a comunicação com Deus e uma comunhão com Ele. Assim Daniel fez. Com jejum, deixou de se alimentar, queria a todo custo o livramento da morte dele e dos seus amigos, e até mesmo dos seus inimigos, porque todos iam morrer. E a Bíblia diz que Deus deu a Daniel, foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite. Ele estava orando de noite e foi revelado esse segredo, numa visão de noite. E Daniel louvou ao Deus do céu. Falou Daniel e disse: bendito seja o nome de Deus para todo sempre.
porque dele é a sabedoria e a força. Estava Daniel conversando, conhecendo quem é esse Deus em sabedoria e quem é esse Deus em força, em poder. E ele diz, ele quem? Deus muda os tempos. Ele muda o teu tempo. Se o teu tempo é de aflição, ele pode mudar. Ele pode trazer tempo de paz, tempo de regozijo, tempo de vitória, tempo de louvor, tempo de gratidão. Ele pode fazer, porque Deus muda o tempo. Ele rege todas as coisas. Então ele diz, muda o tempo e estabelece reis. E ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria ao sábio e ciência ao inteligente. Quem é sábio aqui? É quem serve a Deus. Quem é sábio aqui? É quem teme a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então Daniel, ele pôde entender que esse mistério revelado a ele é porque ele tinha a sabedoria de Deus na sua vida. Ele tinha a ciência de Deus na sua vida. Jesus nos chamou para ser sábio. Jesus nos chamou para ser inteligente. E devemos usar a nossa sabedoria, nossa inteligência para engrandecimento do seu nome. Mas para isso é necessário tomarmos a nossa cruz e segui-lo. Seguir com abnegação, seguir com amor e adorá-lo na beleza da sua santidade. Aí ele diz, ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. O que é o profundo e o escondido? O profundo é o sonho. Escondido é a interpretação. Estava oculto. Oculto aos olhos dos adivinhos. Oculto aos olhos dos astrólogos. Oculto aos olhos do feiticeiro. Satanás não pôde tocar nessa área em que Deus, ele tem, que é a sua ciência, onisciência. Aleluia. Jesus deu graças a Deus, dizendo, graças eu te dou, ó Pai, porque tu ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos, porque assim te aprouve. Quem são esses pequeninos? São aqueles que aceitaram a Jesus, seguiram a Jesus. Pedro, João, pessoas que diante da sociedade não tinham destaque. Mas a eles foi revelado o segredo que estava na vida de Jesus. E Jesus ensinou sistematicamente todo o mistério do plano de Deus para a vida do homem. No caso aqui de Nabucodonosor, ele não quis contar o sonho. Ele queria que alguém entendesse, contasse o sonho e entendesse. E Daniel louvou a Deus. E quando Daniel pediu para ser introduzido na presença do rei, ele falou para o rei, contou-lhe o sonho, contou-lhe a interpretação. E o rei foi ficando livre. A perturbação do seu espírito foi saindo, foi sendo expulsa. Quando a palavra de Deus é pregada na inspiração do Espírito Santo, na humildade do pregador, o demônio, a doença, seja lá o que for que traz inquietação, vai se saindo fora. E o rei se sentiu livre depois que o sonho foi contado e a revelação foi dita. Não tem nada oculto que Deus não vê. Nada passa desapercebido diante de Deus. Tudo ele vê. Está tudo patente aos seus olhos. E o rei gostou muito de Daniel. O rei promoveu a Daniel. Quem tem o temor de Deus, serve a Deus com sabedoria que agrada a Deus, é promovido. Deus, ele te vê. Deus, ele te aprova. Aleluia.
Louvado seja Deus. E Ele pode te tirar dessa situação. Tome conhecimento disso e creia que o Senhor revela o profundo e o escondido e traz a tua vitória. Que Deus em Cristo nos abençoe.